Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração. E realmente felizes estamos, porque temos este local onde nos encontramos e nos amparamos. Mais uma vez, convidamos a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente, quem quiser, quem achar melhor, não. Mas usando sempre a melhor maneira de harmonizar o nosso pensamento, nos acalmando, nos preparando para ouvirmos hoje, na palavra da nossa querida irmã Patrícia, o tema Glória da Imortalidade. Como todos os assuntos, é mais um muito importante, porque nos lembra e nos ajuda. É no dia a dia, é um pouquinho por vez que vamos melhorando, crescendo e aprendendo, sempre tentando seguir o exemplo que nos deixou o nosso grande Mestre Jesus. Que as bênçãos do alto continuem nos amparando a todos e principalmente nos fazendo melhores para ao sairmos daqui, sairmos muito melhores do que quando aqui chegamos. Obrigada, muito obrigada. Que assim seja. Bem-vindos a todos a mais essa pequena palestra, essa conversa sobre um tema que que faz parte das nossas vidas, que é a imortalidade. Sim, desde o momento em que o Mestre Jesus foi crucificado, numa sexta-feira, ressuscitou no domingo, como é que foi essa ressurreição do Mestre Jesus? Como é que ele apareceu? O que aconteceu nesses dias? Maria Madalena, que foi aquela mulher que o pessoal quis pedrejá-la, porque ela era uma mulher de vida fácil, uma adúltera, e que Jesus não deixou, e que ela acabou seguindo Jesus e seguindo os mandamentos que ele, dali para frente, começou a ensinar a todos. Ela não estava conformada com a morte de Jesus. Maria, mãe de Deus, com toda a dor de uma mãe, no fundo, ela intuía que ele estava vivo, que ele vivia, porque ela acreditava na vida após-morte, ela acreditava na imortalidade, mas ao mesmo tempo ela sentia como mãe que ele vivia. Mas muitos cristãos na época se esconderam, inclusive os apóstolos, de medo de represária dos algozes do Mestre Jesus que fossem atrás deles também. Porque o Mestre que trouxe tanto amor, tanta sabedoria, havia sido crucificado. Mas Maria Madalena, num gesto de desespero e ao mesmo tempo de amor, ela pensou: vou ao túmulo do Mestre. E no domingo de manhã, ela se arrumou e rumou até aquela mini caverna que tinha uma pedra onde foi sepultado o corpo de Jesus. E quando lá ela chegou, ela já estranhou que viu a pedra meio afastada. Opa, o que está acontecendo aqui? E ela entrou. Será que alguém veio aqui,
né, causar algum problema, para, né, roubar o corpo do Mestre Jesus. E quando ela entrou lá dentro, ela não encontrou. Aí ela sentiu uma presença atrás dela. Ela pensou, deve ser o jardineiro, a pessoa que cuidava lá do local. E quando ela se virou, a voz macia e bondosa do Mestre Jesus chamou Maria Madalena. E ela caiu de joelhos, chorando de emoção, porque viu o Mestre vivo. E dali se espalhou, então, que o Mestre ainda vivia. Por que que o Mestre Jesus, com tantas pessoas, no caso dos apóstolos, Simão, Pedro, que vivia com ele, ou a própria mãe, ele não se mostrou primeiro para eles, depois ele se mostrou para os apóstolos. Mas por que para Maria Madalena? Para mostrar, amados irmãos, que todos nós sempre temos a segunda chance de nos melhorar. Que todos nós temos os nossos pecados, temos as nossas tristezas, temos as nossas adversidades da vida, como Maria Madalena. Mas que ela realmente se regenerou, ela quis partir para o amor, ela quis partir para uma vida mais tranquila, voltada para o bem. E todos nós podemos fazer isso. Então ele se mostrou para ela, para mostrar que qualquer um, acreditando, tendo amor, é capaz de enxergar novamente a vida. Eu trago essa pequena história que está na Bíblia, que todos sabem, mas é para a gente pensar na imortalidade. Ah, mas era o Mestre Jesus. E nós também. Esse tema, Glória da Imortalidade, é trazido de uma das obras de Divaldo Franco, Iluminação Interior. No capítulo 29, ele transcreve com uma certa até poesia sobre a imortalidade. Pensamos nós, é justo que tudo no plano se transforma. Vocês podem ver, a planta nasce, vive e morre. Os bichinhos nascem, vivem e morrem. Tudo se transforma, nada se acaba. Por que nossa vida se acabaria com o corpo físico? A cada dia nos transformamos, sim. O nosso corpo vai envelhecendo, as nossas células moleculares vão envelhecendo. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. As nossas células vão envelhecendo, vão morrendo aos poucos. E se não fosse assim? Ah, eu quero ser eterno. Mas que triste seria, porque o nosso corpo físico ele ia seguir a lei orgânica, que é aos poucos ir morrendo, perdendo. Aí no finalzinho poderíamos estar vivendo imortais, mas com um corpo que não viveria eternamente, um corpo que começaria a doer, porque sim, quando chega uma certa idade a gente começa a sentir dores, começa a ter problemas de saúde, mas é o corpo físico, amados irmãos, não o espírito. O espírito, a gente sofre, sim, mas com as nossas escolhas, com as nossas más escolhas, ou com aquelas escolhas mais fáceis, no decorrer das nossas vidas. A temática aqui é: o mesmo corpo vive, quer dizer, a vida que nós temos é nascer, viver e morrer. Faz parte da biologia, nascer, viver e morrer. Mas não se acabar. A vida continua. Tem um artigo na Revista Espírita de setembro de 1959, em que Kardec conta uma história de uma família no futuro, uma família espírita no futuro. Porque dizem que no futuro, todos nós, todos do planeta Terra, vamos ter mediunidade e vamos saber lidar com ela. E aí, nesse artigo de 1959, desculpa, eu já estava pulando um século para trás, mas 1959, antes de 1960, ele já escrevia sobre uma situação de uma família espírita, em que era formada pelo pai espírita, mãe espírita e 2 filhos espíritas. E que o pai desencarnou mais cedo. E essa família, pela fé de saber que existe vida pós-morte,
continuaram suas rotinas, sentindo saudade, sentindo dor no coração, mas continuaram suas vidas. E que a mãe, por ser médium, ela intuía a presença do pai. E uma das crianças enxergava o pai e conversavam. E o pai dizia, olha, eu estou lá, estou acompanhando vocês. Às vezes até puxava as orelhas, de certa forma, dos filhos, quando dizia, eu vi que tu não fez isso, eu vi que tu desobedeceu a mamãe. E ele discorre daquela forma tão natural, sem sobrenatural, sem ser algo extraordinário, algo natural. Porque pensamos, o que nós éramos antes de nascer? Nós não tínhamos corpo e nascemos. E quando morrermos, o corpo físico morre, mas o espírito vive. Essa é a glória da imortalidade. Também, numa das palestras do mestre Divaldo Franco, ele comenta da história que Jesus entrou numa vila e encontrou lá um senhor cego que vivia às beiras de um rio. E esse senhor, quando o mestre Jesus chegou perto dele, o mestre Jesus perguntou para ele, o que você quer, meu filho? E ele, o cego, disse, eu quero ver. E o mestre Jesus fez que ele enxergasse. E ele disse, bem abençoado o Senhor que me fez enxergar. Mas enquanto que eu estava no escuro, eu enxerguei tanta coisa com o meu coração, com o meu sentimento, com a minha alma. E aí o mestre Jesus diz, por isso que tu vais ver agora. Porque tu chegaste a enxergar com verdadeiros olhos. Amados irmãos, nossos olhos não foram feitos para chorar. Os nossos olhos foram feitos para ver. Muitas vezes a gente chora, mas esse choro, as lágrimas, é para nós enxergarmos o que tem mais além. Quando sentirmos falta de alguém querido que já partiu, saibamos que ele vive. Tenhamos, sim, a certeza de que ele vive. E emanamos amor. Porque todos, quando estamos emanados de amor e de esperança, a vida decorre com mais facilidade. Porque sim, o fato de acreditar na imortalidade também dá esperança. Os romanos ficavam apavorados com os cristãos, aqueles que eram jogados aos leões, e muitos diziam, agora eu vou morrer em nome da minha fé e tenho certeza que onde eu vou encontrar o amor, a verdadeira vida. E aqueles cristãos, eles eram massacrados pelos leões. E os romanos não entendiam que na hora eles estavam rezando e felizes, com um sorriso no rosto, porque eles tinham certeza que algo melhor estava por vir. Com a esperança de uma nova vida. E porque eles estavam morrendo por um sacrifício, por um amor, por uma fé, que era contestada naquela época pelos romanos, por uma questão política, uma questão... Não tenhamos, então, que nós, com todas as adversidades, com todas as questões que ocorrem no mundo, ter certeza, sim, de que existe vida após-morte, que existe, sim, a imortalidade. O espírito é imortal. Vamos nascer, viver e morrer. Viver no plano maior, depois, se for preciso, nascer, viver e morrer. E assim, sucessivamente, como tudo que existe no plano. No Livro dos Espíritos, na pergunta 132, Kardec, sobre a imortalidade, ele faz também uma pergunta sobre a questão da encarnação. Tá, já somos imortais, a gente tem que encarnar. Aí ele pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Kardec pergunta isso e os espíritos respondem. Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal.
Nisto é o que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que cada mundo ele toma um aparelho, o corpo, em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para tal obra geral, ele próprio se adianta. Amados irmãos, outra lição que temos. Vivam a vida, vivam cada dia como sendo o último, mas vivam com intensidade, com amor. Não odiamos, não criamos mágoa, porque a gente não sabe até quando a gente vai a nossa vida terrena aqui. Para não desencarnarmos com mágoa no coração, com ódio, com pesos na alma. Vamos fazer de cada dia o nosso dia melhor. Vamos fazer aquilo que a gente se promete. Eu vou ajudar aquela entidade filantrópica. Mas quando eu puder. Eu vou doar tal coisa. Mas quando der. Eu vou ajudar meu amigo, meu vizinho, meu parente. Eu vou lá dar um abraço na minha avó, que eu não vejo faz tempo, meu avô, minha mãe. Não deixe para depois. O que puder, faça agora. Que o dia de amanhã a gente não sabe. E não nos cabe saber, mas cabe sim entender que não acaba com a morte. A morte no corpo físico é apenas uma passagem para o plano maior, que é para a casa do Pai espiritual. Que lá vamos entender o que muitas vezes aqui a gente não entende, aqui a gente não enxerga com os olhos da alma. Muitas vezes a gente só se agarra às nossas sensações, aos nossos sentimentos, às nossos desejos, mas vamos nos agarrar também às nossas intuições, à nossa fé, principalmente esperança. Tendo esperança, a gente consegue vencer qualquer obstáculo, qualquer dor, qualquer vicissitude, qualquer problema, porque a gente sabe que tem um caminho a perseguir, que tem uma luz no fim do túnel, que sim, que nós somos amparados, que sim, Deus nos ajuda, que nos ama, nos quer sempre bem. Não existe pai que queira mal o seu filho. E todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos o nosso amparo. Se muitas vezes tem dúvida, feche os olhos, reflita, pense, faça uma pergunta, tente escutar o seu coração, porque lá o mentor espiritual, seu anjinho da guarda vai estar lá dizendo: olha, quem sabe faz isso. Escuta mais a sua intuição, mais o seu coração. Ame mais, perdoe mais. Largue o egoísmo, largue os vícios. Se dê uma chance, porque nós todos somos imortais. Amados irmãos, esta era a mensagem, pequena mensagem que eu tinha para trazer para todos vós, de coração. Nós vamos fazer agora a prece de encerramento, de forma confortável, como assim desejarem. Vamos agradecer ao bondoso Deus, ao Mestre Jesus, pela seu exemplo, seu amor. Agradecemos aos mentores espirituais que nos amparam no nosso dia a dia e que amparam a todos aqui presentes, tanto os espíritos encarnados como desencarnados. Pai maior, recebamos estes fluidos de amor em nossos corações e que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos e que possamos sair daqui com mais esperança, mais fé e mais amor em nossos corações. Que seja sempre feita a sua vontade, hoje e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja.